bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo no nosso coração, Tu és bem-vindo na nossa vida. Toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar. Que o Seu trono, ó Deus, venha estar estabelecido, ó Deus, dentro da nossa casa. Que o Teu trono venha estar estabelecido dentro do nosso coração. No nome de Jesus. Seja bem-vindo. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, juntamente com vocês, adorando ao Senhor. E hoje nós estamos aí numa noite especial, de Dia das Mães. Ah, como é bom, né? A gente está celebrando o Dia das Mães. Gente, eu não sei você, mas eu esperei tanto para celebrar o Dia das Mães. Gente, como que eu ansiava por isso, para poder falar, olha, eu tenho um filho. Olha, o Senhor me deu um filho. Gente, como eu esperava por isso. E hoje a gente está aqui. Mais um dia, mais um ano celebrando o Dia das Mães. Você que está com a sua mãe aí do seu lado, você pode dar um abraço nela e falar, ô mãe, como é bom ter você aqui. E a gente tem vivido aí, irmãos, esse tempo aí de isolamento, e a gente vê quantas mães estão distanciadas dos seus filhos, né? Essa semana eu estive na casa de uma mãe onde ela falou assim, olha, meus filhos vêm até a minha porta, fica no portão para fora, apenas a família, né, os filhos, tudo dá tchau, mas ninguém rela. Eu falei, meu Deus, Dia das Mães diferenciado. Mas a gente pode agradecer ao Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel. E a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração, essa noite, aqui sobre mães sábias que edificam a sua casa. Eu quero te convidar, você que tem a sua Bíblia aí, pode estar abrindo juntamente comigo. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que diz assim. Encontrou? Provérbios 14, verso 1. Um texto bem conhecido, que diz assim. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, destrói. A mulher sábia edifica a sua casa. Você pode colocar a mão no seu coração nesse momento? Vamos orar mais uma vez? Pedir ao Senhor para estar falando no nosso coração nessa noite, nos ensinando a sermos mulheres sábias, a serem homens sábios. Pai, no nome de Jesus, aqui está, Pai, a Tua palavra. Fala, Senhor, no nosso coração nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz. Que nós, ó Deus, possamos estar com o nosso coração atento, ó Deus, à Tua voz. Nosso coração receptível, Pai, ao ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Não somente aquilo que nós queremos ouvir. E que dia a dia possamos sermos mulheres, homens, que saibamos edificar a nossa casa na rocha inabalável, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Irmãos, e essa noite falando aqui sobre edificar a casa, a gente vê que durante esse tempo de isolamento, a gente aprendeu algumas coisas, mas também nós praticamos algumas coisas
que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. E a gente vê que para edificar uma casa, primeiro é necessário planejamento. E planejamento, isso implica em tempo de qualidade, em conselho, direcionamento, unidade, humildade para ouvir e temos um coração ensinável. A Bíblia diz aqui no livro de Tito, capítulo 1, versículo 3 e 4. Desculpa, Tito capítulo 2. Quantas mulheres idosas, versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. A gente vê aqui no livro sobre planejamento. Uma das coisas que eu aprendi e eu trouxe para a minha vida e carrego até hoje é a seguinte frase: tudo que nasce de joelho nasce para permanecer em pé. Então a gente vê que esse planejamento aí, segundo aqui o livro de Tito, essa carta de Paulo a Tito, ele está falando, olha, Tito, fala para as mulheres mais idosas, as mulheres que já são experientes, fala para elas ensinarem as mais jovens. Então a gente vê, irmãos, o cuidado daquelas que já passaram por uma situação, aconselhando as mais jovens, para que elas não caiam no mesmo erro. E a gente, como mulheres de Deus, quando nós temos esse conselho da palavra de Deus, não tem como a nossa casa ser derrubada. Não tem como a nossa casa ser destruída. Porque o Senhor vai nos direcionando. O capítulo 1 de Provérbios diz, o próprio Senhor falando, né? Olha, filho meu, ouve a instrução do seu pai e os conselhos da sua mãe. Ele ensinando a nós que para nós sermos bem-sucedidos, nós teremos que ouvir. Eu sei que não é o seu caso, você mulher que está me ouvindo, mas você deve conhecer alguém assim, que às vezes ela sai da maternidade com seu bebê e às vezes a mãe quer ajudar, quer ensinar, a sogra quer ajudar, aí começa a dar conselho, as amigas vêm e começam também a dar conselho e de repente não é o seu caso, mas começa a falar, o filho é meu. Está querendo me ensinar tudo. Eu que tive o filho, eu que quero fazer da minha maneira. E às vezes acaba deixando de lado conselhos tão preciosos. Conselhos tão tremendos que já ia te ajudar 100%. Mas às vezes a gente começa a não querer dar ouvidos a essas pessoas. Não queremos dar ouvido. E Deus, Ele nos ensina, irmãos, através das pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, elas falam aquilo que nós precisamos ouvir. Aquilo que, de fato, tem que ser dito. Para que você não tropece, para que você não deixe faltar algo para a sua casa, para os seus filhos, para o seu marido. Então Paulo, ele fala, olha, as mais velhas, instrua as mais jovens. E as mais jovens, deem ouvido. Tenha um coração ensinável. Queira aprender. E você vai ver que bênção que vai ser. Então esse primeiro aí é o nosso quê? Planejamento. Vamos ouvir. Vamos colocar no caderno, isso aqui serve para minha casa, isso aqui não serve, isso aqui vai dar certo para o meu filho, isso aqui não vai dar. Começa a planejar.
E você vai ver que bênção vai ser na sua casa. Segundo aí, para edificarmos a nossa casa, é necessário pavimentação. Irmãos, quando eu estava estudando aqui sobre as mulheres da Bíblia, a gente vê que há tantos exemplos de mulheres, que acho que para cada dia você pode ir numa mulher que você vai aprender com uma delas. E a gente aprende também que a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela não nasce pronta. É um processo. Quando a gente casa, há tanto temor no nosso coração, em errar, em fazer algo, e a gente começa a pedir a Deus sabedoria em como agir dentro da nossa casa. Desde o limpar a casa, a como tratar o marido, e com os filhos não é diferente. Também com os filhos a gente começa o quê? A pedir a Deus sabedoria. E Deus, Ele dá. Diz aqui o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Nós precisamos dessa sabedoria do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, para nós podermos edificar a nossa casa. E agora aqui falando sobre pavimentação, sobre perseverança, nível, zelo, revestimento. Isso tudo está dentro do que? Da pavimentação. E a gente aprende com uma mulher, que quando eu comecei a ler a história dessa mulher, eu falei, meu Deus, o que é isso? Olha aí, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 9 e 10. Diz assim: versículo 8. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre ele caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. A gente vê aqui, irmãos, uma história um tanto que triste. Rispa, uma mulher que o nome dela significa pavimentação, pedra quente. E ela era concubina do rei Saul. Então logo ela tinha todos os direitos de uma esposa. E aconteceu nesse tempo que Davi, ele já estava reinando. Saul já havia sido morto, então ela era uma viúva. E aqui a Bíblia diz que os filhos dela, os descendentes de Saul, foram entregues à morte. E eles foram enforcados e eles ficaram ali pendurados. Segundo a história, eles ficaram de 2 meses até 5 meses. Tem noção disso? O corpo daqueles homens pendurado. E a Bíblia diz que essa mulher, ela ficou ali, do lado. Ela colocou um pano de sacos, sinal de humildade.
E ela se colocou sobre uma pedra, sobre uma rocha. E ela ali, com aquela, eu imagino que ela estivesse com um pau na mão, uma vara. E quando vinha as aves para poder querer comer os seus filhos que estavam mortos, ela vinha e mandava embora aquelas aves. Quando vinham os animais para poder comer, ela vinha também e começava a bater. Você tem noção da idade, do que essa mulher estava fazendo? Uma mãe, numa situação dessa, vivendo um luto, sozinha. Irmãos, quantas mulheres têm passado por um tempo como este? Mulheres que têm guerreado por seus filhos que estão mortos no pecado, que ainda não conhecem a Jesus, que estão muitas vezes ali servindo de espetáculo para muitas pessoas. Mas a gente aprende com essa mulher zelosa, que ela estava na rocha, que ela estava ali cuidando dos filhos. Ainda que eles estivessem mortos, ela estava ali. Até que chegou um dia que avisaram Davi e falou assim: olha, ela está lá. E Davi manda retirar. E já aproveita, já pega também, já manda trazer os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, e dá a eles um sepultamento real. Juntamente com a família de Quis, pai de Saul, sepultou todos. Mas também a gente vê uma mulher semelhante a essa, a viúva de Naim, lá em Lucas capítulo 7, versículo 13. Diz que ela também estava passando. E Jesus estava olhando. Jesus estava com os seus discípulos. E aquele funeral estava passando, e a Bíblia diz que Jesus, vendo a mulher, compadeceu-se dela. Eu não sei qual é a sua situação. Se você tem vivido tempo de choro, tempo de estar na rocha, ali de joelho, clamando pela salvação de um filho, pela libertação. Olha, saiba que Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Jesus tem compaixão de você. Jesus está te vendo. E creia, irmão, creia. O Senhor virá em teu favor. A palavra do Senhor diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para destruir, para pôr em liberdade aqueles que estão algemados. Permaneça firme na rocha. Continua guerreando. Não permita com que as aves de rapina, não permita com que os animais selvagens se acheguem até os seus filhos. Continua guerreando. Continua guerreando. A gente temos visto tantos milagres. Wagner mesmo, ele passou por uma situação dessa, onde a avó dele, a finada Ida, ela guerreava pela vida dele, na rocha. Levando a foto dele na igreja, falando pro pastor: ora aqui pelo meu neto. Eu creio que o Senhor vai salvar o meu neto. Uma mulher que guerreou. Às vezes você tem guerreado, querido. E você às vezes tem até desmotivado. Mas nessa noite, que essa palavra possa atingir o teu coração. E você possa entender que Jesus, Ele te vê. Jesus, Ele te ouve. E Jesus vai mudar a tua história. Jesus vai mudar a história do teu filho.
Creia. O Senhor vai levantar lá do monturo, lá do monte de sujeira, vai dar um trato e vai colocar eles assentados, juntamente com os príncipes, lugar de honra. Deus, Ele tem lugar de honra. Creia nessa verdade. Creia nessa verdade. Eu quero te motivar a crer nessa noite. Que Jesus, Ele ouve a tua oração. E nós estamos num processo aí de edificação. O que nasce de joelho, nasce para permanecer em pé. O outro aí, terceiro processo aí, para edificarmos, é levantarmos as paredes. Tem que levantar, né, irmãos? Vai ficar só no alicerce? Vamos edificar. E para edificar a casa, eu quero aqui falar com vocês sobre parede. E parede é algo que já é mais visível. E parede nos fala de marca. E eu comecei a meditar e eu lembrei. Abre aí a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, ou 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha, vamos levantar a parede essa noite. Vamos deixar marca para as próximas gerações de fé, de confiança. A fé não fingida. E essa fé não fingida, ela serve para nós. Ela serve de exemplo e influência. A fé não fingida. Interessante que o nome Eunice significa aquela que sempre vence. E Lloyd significa mulher forte. A fé, cada dia mais, ela vai nos fortalecendo. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais a nossa fé é motivada, mais nós somos fortalecidos no Senhor. E quando nós temos a nossa fé no Senhor, a nossa confiança nele, olha, será visível. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: aquela pessoa confia em Deus. Essa mulher confia em Deus. Esse homem confia em Deus. Olha a vida dele. Por onde ele passa, ele deixa um legado. Por onde ela passa, deixa um legado de fé. E a gente, como eu disse aqui, nenhuma mulher nasce pronta, sabiamente ou virtuosamente. Não, é um processo. E a nossa fé também. Quando nós estamos passando por situações com os nossos filhos, desde bebê, a gente tem que exercitar a nossa fé, pôr em prática. Desde uma dor, que às vezes você fala: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer no meio dessa situação? E a gente já dobra o joelho, já pega o óleo ungido e já passa na criança. E nós começamos: Senhor, a tua palavra diz. E nós começamos a exercitar a nossa fé. Uma fé sem fingimento. Nós temos que crer, irmãos, que quando a gente ora, o Senhor, Ele está nos ouvindo. Creia. Creia que quando você ora, o Senhor está te ouvindo.
essa fé sem fingimento, que traz à existência as coisas que não existem. Porque o nosso Deus, para Ele não há impossíveis. E quando nós oramos pela nossa casa, pelos nossos filhos, nós temos que crer que Jesus está ouvindo. E que Ele está escrevendo uma história para os nossos filhos. Está escrevendo uma história para a nossa casa. Quantas vezes, eu tenho orado, eu falo, Deus, eu sei que o Senhor tem plano para a minha vida. O Senhor já escreveu a minha história. E às vezes eu oro, falo, Deus, não deixa eu sair fora do caminho, não. Se eu tiver com um pensamento que às vezes está fora do seu sonho, do seu projeto, me coloca de novo para dentro. Me ajuda. E assim também eu oro pelos meus filhos. Eu falo, Deus, olha aqui. E Deus, Ele sempre traz a minha memória. Porque, como a maioria sabe, nós não podíamos ter filhos. E o Senhor nos presenteou com Samuel. E toda vez que eu olho para o Samuel, Deus fala assim para mim, Ruth, o que você vê quando você olha para o Samuel? E a primeira coisa que vem na minha mente é, para o Senhor nada é impossível. E Deus começa a alimentar o meu coração. E quando eu olho para Isaac, meu segundo filho, Deus fala para mim, olha Ruth, o que você vê? Quando você olha para o segundo filho, o Isaac. E Ele mesmo fala ao meu coração. Eu faço infinitamente mais. Muito além de tudo aquilo quanto você pede ou pensa. Fé não fingida, irmãos. O Senhor, Ele vai alimentando o nosso coração. Para que possamos a cada dia crer que para Ele não há impossíveis. E que Ele ouve a nossa oração e que Ele fará muito além daquilo quanto nós pedimos. Ele fará além daquilo que nós pensamos. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Por isso que eu disse aqui no início, ai, como eu desejava ser mãe. Quantas vezes eu via o pastor chamar as mães na frente. E eu ficava sentadinha lá no banco. Não ia porque eu não tinha filhos. E eu abaixava a minha cabeça. E eu falava, eu creio que um dia eu vou lá na frente orar. Receber a oração do Dia das Mães. E quando o dia chegou, eu até falava, olha, se o meu filho correr, deixa ele correr. E o pastor ainda vai falar assim, quem é a mãe dessa criança? E eu vou falar, sou eu. E hoje a gente vê isso, Isaac e Samuel correndo às vezes pela igreja. E tendo que ir lá pegar, fica aqui sentadinho em criança. Mas era um desejo do meu coração. De falar, eu sou a mãe. E às vezes você está aí na sua casa, minha irmã. Às vezes com esse sonho. De querer ser mãe. Nossa, eu estou ouvindo esse culto aqui, mas eu não sou mãe ainda. Eu creio que o mesmo poder. A Bíblia diz assim lá em Hebreus. Que o Senhor, Ele veio uma virtude sobre a vida de Sara. E deu poder para Sara gerar filhos. Quando eu li essa palavra, eu profetizei também sobre o meu ventre, dizendo, o mesmo poder que veio sobre Sara e deu a ela esse poder para gerar filhos, seja sobre a tua vida aí na sua casa. Que o seu ventre venha
esse ventre estéril, ele veio a começar a ser um ventre frutífero, que dê filhos. Que às vezes o pastor vai chamar aqui e falar: cadê a mãe dessa criança? E você vai levantar a sua mão e vai dizer: eu estou aqui, pastor, é meu filho. Essa criança linda que está correndo. Permaneça. Olha, uma fé não fingida, uma fé inabalável. E com isso a gente aprende aí que no meio dessa fé, no meio desse processo de fé, a gente começa a interceder pelos filhos. E eu tenho aprendido que desde quando eles estão no nosso ventre, a gente começa a orar. Aí quando nasce, a gente ora mais, já não dorme. Aí quando vai crescendo, a oração aumenta. E dizem que depois, né, que a criança já cresceu, já virou um homem, casou, aí a oração é dobrada. Porque aí já é oração pelos filhos, pelas noras, pelos genros, pelos netos. E assim é uma vida de mãe. Olha aqui, Lloyd, gente. Aquela que ajuda nos cuidados com o neto. Então a gente vê uma mãe num processo ainda de gestação. Uma mãe com filhos, em todas as fases aí. De repente, as mães que já são avós, que estão bisa e que ajudam as filhas, os filhos a cuidarem, a ensinar a palavra de Deus. Filho, filha, você que está me ouvindo aí, olha, honra o teu pai e a tua mãe. Honra eles. Só eles sabem o que eles já passaram. O processo de ficar à noites acordado. De ficar noites, às vezes, ali na beirada da cama, né, com o neném no colo. E às vezes tendo que chamar um, chamar outro, vai pro médico e volta. Olha só. E às vezes a criança vai crescendo, aí chega numa fase aonde já não olha mais para a mãe, já desonra, já despreza. Quando casa, às vezes já até abandona. Olha, não faça isso não. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem, para que você viva sobre a face da terra. Última aí. Para edificarmos a casa, é necessário uma cobertura. Onde nós vamos colocar os nossos filhos para se abrigar, para ficarem seguros? Onde você tem colocado seu filho? E hoje a gente tem vivido aí nesse tempo de isolamento, está todo mundo dentro de casa, né? Mas vamos tirar um pouco essa visão do isolamento. Aonde você está abrigando seus filhos? Será apenas na frente de uma TV? Será apenas na frente de um tablet? Às vezes esquecendo que há uma vida toda pela frente. E que precisa de abrigo, de cuidado. O livro de Jó, capítulo 39, ele fala de dois exemplos de mães que eu achei interessante. Primeira mãe, 39, do 13 ao 19. É a mãe avestruz. A ave que não voa, uma ave que corre mais rápido que o cavalo, ao ponto, a Bíblia fala que ao ponto dela zombar do cavaleiro, do cavalo, tanto que ela corre. Mas é uma ave que não faz ninho para o seu filhote, não faz ninho para abrigar os ovos. Ela coloca na terra.
Ela nem se importa se alguém passar, pisar, quebrar os ovos. Ela trata como se nem fosse dela. Olha aqui. Livro de Jó, capítulo 39. E também ela fala aqui da outra mãe. Capítulo 39 ainda, do verso 27. Esse daqui já é a mãe águia. Um outro exemplo de mãe. Diz assim, que ela faz no alto seu ninho, na fenda da rocha, no lugar seguro. E ali ela começa a olhar. Descobre uma presa. E ela consegue avistar de longe o perigo. A gente vê essa mãe águia fazendo na fenda da rocha um abrigo, um lugar de segurança para os seus filhos. E com isso a gente aprende aqui em Provérbios: ensina a criança no caminho que se deve andar. Lugar de segurança. A palavra de Deus, ela é o nosso lugar de segurança. É nela que nós temos que instruir os nossos filhos, colocar eles sobre a rocha. Se vê o inimigo, com a sabedoria de Deus sobre nós, começar a falar: peraí, ali tem um inimigo, eu estou aqui, eu vou defender. A águia, ela leva o seu filhote para o alto. E ali ela ensina também o seu filhote a voar. Mães que ensinam a criança, ensina o caminho a andar. Eu sei que muitas vezes tem mulheres que elas têm vivido decepcionadas, às vezes até frustradas, porque os seus filhos tomaram caminhos que você não ensinou. E às vezes você se sente cobrada, você se sente uma mulher que fala: puxa, não consegui. Se sente frustrada por isso. Mas entenda algo. Os nossos filhos, enquanto eles estão debaixo das nossas asas, nós temos essa responsabilidade de cuidar deles, ensinar eles. Mas quando eles começam a sair debaixo das nossas asas, aí, irmã, entra o livre-arbítrio. Cada um vai ser responsável pelas suas escolhas. Apenas dê o seu melhor. Deus, Ele vê todas as coisas. Não se sinta frustrada. Você deu o seu melhor. Ensina a criança. Quando for velho, não se desviará dele. Eu tenho certeza que Deus, Ele continua falando no coração. Às vezes mostrando o erro. Apenas prossiga na rocha. Apenas prossiga, olhando firmemente para Jesus. Porque Ele te vê. Ele te vê. E aí, quando nós estamos debaixo das asas de Deus, dependentes totalmente dEle, tenha certeza de algo: Ele te dará sabedoria. O Senhor te fortalecerá em tempos difíceis. Ele irá transformar o teu choro em risos de alegria. E Ele vai te ajudar a cumprir essa tão nobre missão, que é de ser mãe. Saiba que o Senhor tem nos colocado em lugar de honra. Lugar de honra. Que a cada dia, irmã,
você que está me ouvindo, você possa ter essa certeza. Deus te deu algo precioso, uma joia nas tuas mãos que ainda está bruta, mas que com o seu ensinamento, com a sua oração, com a tua intercessão, ela será lapidada e se transformará em uma joia, em algo precioso. Amém? Vamos orar. Você pode colocar a mão no teu coração aí. Eu quero orar por você. Eu não sei em qual fase você está. Se é na fase da maternidade, do ensino, se é na fase da adolescência, na fase de vó. Mas eu quero que você saiba, Deus está com você. Deus está te vendo. E o Senhor te fortalecerá. O Senhor transformará o seu deserto em lugares de mananciais, onde há cura, onde há alegria, onde há regozijo. Porque o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais, muito além de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos. Porque para Ele não há impossíveis. Não há impossíveis, não há impossíveis. Para o nosso Deus nada é impossível. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor, neste momento, a vida, Senhor, de cada mulher, ó Pai, que está neste momento ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha abraçá-las, ó Deus, neste momento. Que o Senhor, ó Deus, venha dar a elas sabedoria, discernimento, força, vigor. Senhor, que elas possam, Senhor, a cada dia prosseguir, ó Deus. Prosseguir, ó Deus, em vitória. Porque o Senhor, ó Deus, tem preparado para elas lugares de honra, onde elas verão os seus filhos, ó Deus, bem-sucedidos, servindo ao Senhor com alegria. Pai, no nome de Jesus, aquelas que estão se sentindo frustradas, ó Deus, que neste momento elas recebam o abraço do Senhor. Aquelas que estão se sentindo sozinhas, Pai, que neste momento elas sintam a presença do Senhor, ó Deus, aí do lado delas. Aquelas que estão enfermas, que neste momento o Senhor venha derramar uma unção de cura. Que bálsamo seja derramado do alto da cabeça até a planta dos pés. E que tua filha, Senhor, seja fortalecida, tenha o seu físico fortalecido, curado, para a glória do teu nome, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, porque nós cremos que o Senhor ouve oração. O Senhor ouve oração. Envia teu anjo agora dentro dessas casas, Pai, com um bálsamo de cura, com uma palavra de cura. Envia anjos com bênção para ser derramada sobre a casa de cada um. Em nome de Jesus. Nos ensina, Pai. Nos ensina a edificarmos a nossa casa. Ensina-nos a sermos mulheres sábias. Mulheres que tenham temor do Senhor. Mulheres que tenham a nossa confiança totalmente em Ti. Ensina-nos, ó Pai. Que essa seja a nossa marca. Mulheres sábias. Mulheres que confiam no Senhor. Mulheres que, como diz o livro de Provérbios, serão honradas. Nós te louvamos, Jesus, pela tua bondade. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor. Aleluia.
Amém. Você pode aplaudir a Jesus aí na sua casa? Aplauda Jesus, porque Ele te vê. Ele está vendo agora a sua casa, seus filhos, seu marido. Ele te vê. E como é bom saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. Mulher, você é preciosa. Homem, você é precioso. Filho, você é precioso. Deus te amou tanto ao ponto de ter enviado Jesus. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Amém. Deus te abençoe. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Que você possa, por onde você caminhar, você possa lembrar que você não está sozinho. Permaneça na rocha. Que essa semana que se inicia aí, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que em todos os dias você possa estar na rocha que é Jesus. Amém? Que você possa ter uma semana de vitória, uma semana de graça, uma semana onde você possa viver o melhor tempo de milagre de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando. Terça-feira nós estaremos aqui novamente no nosso culto. Se puder vir, venha. Senão você já pode entrar aí no Face da igreja e acompanhar o nosso culto. Tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para a tua vida. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, por mais este culto. Nós queremos te louvar, ó Deus, por este tempo de comunhão, ó Deus, juntamente com milhares de pessoas, ó Deus, neste momento, em todo o Brasil. Em todo o Brasil, ó Deus, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, em suas casas. Pai, que o Senhor nos conceda uma semana de vitória. Que o Senhor nos conceda uma semana, Senhor, ó Deus, abençoada. Que o Senhor venha guardar, ó Deus, cada família, cada casa, desde o maior até o menor, Pai. Livre, Senhor, ó Deus, os teus filhos, ó Deus, de todo mal. Que praga alguma venha chegar, ó Deus, à casa dos seus filhos. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Abençoa Jales, ó Deus. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Que o Senhor possa estar, ó Deus, estendendo sobre nós, ó Deus, a tua graça. Estendendo sobre nós a tua misericórdia. Que possamos estar ocultos, guardados em ti, Pai. No nome de Jesus. E que esta semana nós possamos ver, ó Deus, Senhor, o teu milagre. Possamos ver, ó Deus, essa pandemia. Possamos ver, ó Deus, esse coronavírus, Senhor, sendo disseminado, sendo destruído, sendo desfeito pelo poder que há no nome de Jesus. No teu nome há poder, Pai, nós cremos. Nós cremos, Jesus. Glorifica o teu nome, Senhor. Abençoa cada casa. E agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre vós, seja sobre a tua casa, seja sobre Jales, seja sobre o Brasil, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.